Boa noite, queridos irmãos. Que bom, como é gostoso adorar o Senhor, exaltá-lo junto com o povo de Deus, nesse maravilhoso coral, né? Então é algo muito bom, muito gostoso, a gente poder estar adorando o Senhor junto com a igreja. Ok, então vamos continuar falando a respeito dos dons. Para situar você, a gente começou uma exposição de 1 Coríntios, né, pastor Vladimir? E aí, vez por outra, a gente dá uma parada e tal. E aí, em 1 Coríntios, nós chegamos no capítulo 12, ele fala a respeito dos dons. E nós decidimos, então, falar a respeito de todos os dons que tem revelado nas Sagradas Escrituras. E aí, nós temos visto a lista de Romanos 12. Então, você pode abrir lá em Romanos 12. Romanos 12, verso 8. Diz assim, 12, 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Vamos orar. Deus amado e querido, fala ao nosso coração, nos instrui na tua palavra, edifica a tua igreja, salva os perdidos que há entre nós para a tua glória. Se nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Então, nós, nesse versículo aqui, fala de vários dons, e nós vamos falar então do dom de presidir, tá certo? Que é o dom de governo. Só para relembrar aí, nós já vimos alguns dons, e vocês têm, a gente fez até um exercício de saber qual é o seu dom, né? Então, vamos lá. A gente já falou do dom de ensino, que acreditamos que é o mesmo dom da palavra de sabedoria, conhecimento, mestre ou pastor mestre, tá certo? Quem tem o dom de ensino, levanta a mão. Legal. Aí tem o dom de serviço, que a gente viu, que pode ser também o dom de ajuda e de socorro. Você é aquela pessoa que está disposta a servir em várias áreas e ajudar as pessoas. Quem tem o dom do serviço? Tá certo. Esse dom do serviço parece que é a base de todos os outros dons, né? Porque se eu tenho o dom do ensino, eu sirvo ensinando. Aí tem o dom da exortação. Lembra que exortação não é admoestação. Admoestar é você chegar e corrigir. Isso aqui está errado. Não faça isso não, irmão. Certo? Exortação, porque a gente aprendeu na tradição cristã que exortação é ir lá e corrigir alguém. Pode até ter esse aspecto, certo? A palavra pode ter essa nuance, mas na maioria das vezes, e é o caso aqui, ela traz a ideia de consolo, de ânimo, tá certo? De inflamar, é essa a ideia, tá certo? Então, exortação, quando você vê um irmão para baixo, desanimado, está capengando na fé, você vai lá e exorta ele. Você anima ele a prosseguir servindo o Senhor. Então, quem tem o dom da exortação? Levanta a mão aí. Beleza, legal. A fé, o dom da fé, também aqui não se trata da fé salvífica, mas de uma fé que confia no Senhor. Então, tem alguns irmãos que parece que tem isso mais forte, né, do que outros. Quem tem o dom da fé? Ok. E a gente viu também um dom que foi citado aqui, o dom da contribuição. Aqueles que são generosos em sua contribuição e fazem isso com liberalidade. Quem tem o dom da contribuição? Ok. Quem ainda não descobriu o seu dom? Levanta a mão. Deixa eu ver, ali. Ok. Os adolescentes, né, estão levantando as mãos, os jovens. Desse lado aqui, quem não descobriu o seu dom ainda?
Algumas poucas pessoas. Ok. Vamos combinar o seguinte, depois vocês procuram o pastor Vladimir. Tá certo? Eu jogo para ti, né, pastor Vladimir? Depois vocês procuram o pastor Vladimir para pedir ajuda. Nós vamos pensar num plano para ajudar vocês, tá certo? Que eu não quero que você passe 5 anos e ainda não sabe qual é o seu dom. Não. E a gente vai traçar um plano então, tá certo? Para ajudar os meus amados irmãos a servirem com o seu dom. E hoje a gente vai falar sobre o dom de presidir. Só para lembrar das listas dos dons, lembra que não existe uma lista assim fechada. Como é que a gente sabe disso? É que Paulo cita em Romanos 12, no texto que a gente leu, e 1 Coríntios 12, e também no 1 Coríntios 12 e Romanos 12, ele vai falar dessa lista. E aí a lista ela não bate. Alguns dons se repetem e outros são acrescentados ou omitidos. E tem outras listas que é Efésios 4 e 1 Pedro 4. Então é bem fácil de decorar. Ó. Romanos 12, 1 Coríntios 12. Efésios 4, 1 Pedro 4. Os capítulos aí você acha lá os versículos, tá? Só para a gente decorar. Eu quero ver quais são os dons, a lista de todos os dons. E aí acredita-se, então, devido não ter uma... Porque você poderia dizer, quantos são os dons que Deus deu para a igreja? São 10. Onde é que você tem essa lista? Romanos 12. Essa mesma lista se repete em 1 Coríntios 12, se repete em Efésios 4 e se repete em 1 Pedro 4. Não é assim. Então, não dá para você fechar categoricamente e dizer, só são esses daqui. Nós vamos estudar só esses. O fato é que pelas características dos dons, pode ser que existam outros dons que não estão escritos aqui, mas o conselho que eu sempre dou, né? Fica com o que está aqui, que aí você não corre risco de errar ou de inventar dom, ou de dizer que existe um tipo de dom que o Espírito Santo não fez. Então, algumas perguntas só para nossa revisão aqui. Todo crente tem pelo menos um dom. Certo? Vou fazer a pergunta não, vou logo afirmando. Todo crente tem pelo menos um dom. Então o Espírito Santo deu a cada um. Então os irmãos que ainda não descobriram, não se preocupem, né? Que vocês não têm. Você só ainda não, talvez não descobriu ainda, isso é normal. Mas todo cristão, ele tem pelo menos um dom. Existem cristãos que têm mais de um dom. E é difícil acreditar que um cristão tenha todos os dons. Né? Geralmente não é assim que acontece. Ok? E Deus nos deu os dons para quê? Para edificar a sua igreja. É isso que a gente está aprendendo. Então, hoje nós vamos ver o dom de presidir, que aparece tanto em Romanos 12, como em 1 Coríntios 12, 28. Então, esse presidir pode aparecer na sua tradução como liderar, governo ou administração. Tá certo? Ele significa guiar, usado para designar uma pessoa que governa um navio. Então você vai ver essa conotação em Atos 27, 11, em Apocalipse 18, 17, se referindo a um piloto. Então é alguém que está governando ali um navio. No Novo Testamento, essa palavra é usada para descrever somente liderança do lar e da igreja. Tá certo? Então, 1 Timóteo, abra lá por favor, capítulo 3. Primeiro Timóteo 3, versículo 4. Diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Aqui está falando do presbítero, que ele lidera a igreja do Senhor. A gente vai ver isso em 1 Timóteo 5,17. Ele preside aos que presidem bem. Então ele está falando da liderança da igreja, então eles presidem bem a igreja e também é relacionado a esse governo do lar. Então a palavra governe aqui está relacionada com esse dom. Então o presbítero ou pastor, ele tem que governar, tem que presidir bem a sua casa e a própria
igreja. E no verso 12 é usado se referindo aos diáconos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, no Novo Testamento, essa palavra, ou esse dom, a palavra que se refere a esse dom de governar, liderar, presidir, ela se refere apenas a essas duas funções: a liderança na igreja e a liderança no lar. Sendo assim, nós entendemos que os oficiais da igreja, os oficiais são pastores e diáconos, eles devem ter e exercer bem esse dom, porque além deles usarem esse dom para cuidar da igreja, isso também é uma de suas qualificações. Então, um pastor ou um diácono que não preside bem a sua casa, ele está desqualificado para presidir ou governar a igreja do Senhor. A maior parte dos homens, por inferência aí, né, por lógica, a maior parte dos homens tem esse dom. Porque os homens é que são cabeça dos seus lares. Ou os homens é que vão ser instituídos oficiais na igreja. E aí subentende-se que a maioria dos homens tem esse dom. E aí parece-nos o lado contrário, né, que as mulheres, elas não têm esse dom. Então, em 1 Timóteo 2, de 11 a 14, onde ele vai falar a respeito do governo, no capítulo 3, e no capítulo 2, do 11, ele fala a respeito da mulher. Ele diz: a mulher aprenda em silêncio, se referindo aqui no contexto de igreja, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. E aí ele vai, alguns vão dizer: isso aqui é cultural, era só para aquela época e tal. A argumentação dele é teológica. Então ele diz no verso 13: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então a argumentação dele não é cultural. Por mais que tenha uma questão cultural. Por exemplo, aqui essa carta foi escrita para Éfeso. E lá na igreja de Éfeso, na cidade de Éfeso, tinha o templo da deusa Diana. Então, as mulheres governavam geralmente nesse templo, e quando elas se convertiam, elas chegavam com essa mesma postura na igreja, e geravam muitos problemas na igreja. Em Corinto, isso também vai acontecer. Então, os dois textos que falam que a mulher tem que aprender em silêncio, com toda a submissão, você vai ter 1 Coríntios e você vai ter 1 Timóteo. E lá em Corinto também tinha esse problema. Lembra que tinha a deusa Afrodite, as 1000 prostitutas cultuais e tal, e aí gerava muitos problemas. Então Paulo, nessas duas igrejas, ele fala a respeito do comportamento da mulher na igreja. E aí, alguns vão dizer, isso é questão cultural. Só que a argumentação que Paulo usa não é cultural. A argumentação é teológica. Paulo poderia dizer: não, é porque aí em Corinto tem o templo de Afrodite, por isso as mulheres estão assim, então nesse caso as mulheres aprendem em silêncio. A argumentação dele vai lá para a criação. Ele diz: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Tá certo? Então a argumentação dele é teológica para a submissão da mulher, para ela então não governar e nem usar a autoridade de homem. E aí eu penso que essa ideia de usar autoridade de homem, pensando aqui na igreja e no lar, vai ser exatamente o dom de governar, tá certo? Então é difícil para a mulher ter esse dom. Mulheres, elas não governam, mas são governadas. E isso, apesar do feminismo dizer que isso é algo muito ruim, não, isso é uma bênção. Isso é uma bênção para as mulheres. Claro que você vai ter o machismo, né, o outro extremo, que é a ideia de coisificar uma mulher e tratar a mulher com desprezo, sem honra, enfim. Não é disso que se trata. Estou falando não de ditadores ou de opressores. Estou falando de homens piedosos que governam o seu lar em amor. E isso é uma grande bênção para a mulher. Tira de suas costas a grande responsabilidade de tomar decisões importantes e sofrer toda essa pressão de tomar decisões. Então isso cabe aos homens, é uma grande bênção
a mulher poder fazer isso. Eu sempre falo para as pessoas que eu estou aconselhando para casar, né? A mulher, quando ela vai casar, todo filho, quando ele está em apuros, ele lembra de quem? Dos pais, né? Vou correr para o meu pai. E às vezes, especialmente o homem, vou falar para o meu pai. A mulher, quando casa, agora ela vai correr para o marido. Então, quando ela está em apuros, vou falar com o meu marido, né? O homem não. O homem, ele, quando é criança, ele corre para o pai, mas quando ele casa, ele vai ser o pai ali e vai governar isso. Então, é um grande peso. A mulher tem a bênção de sempre ter alguém para cuidar dela. Algumas mulheres têm passado por crises porque não se sentem amadas e cuidadas, protegidas, por conta de todo esse contexto em que o mundo vive. E aí é muito ruim, tá? Então, deixa eu esclarecer mais um pouco sobre isso. Quando eu falo que a mulher, provavelmente ela não tem um dom da liderança, do governo, por causa das razões que eu dei lá em 1 Timóteo, isso não quer dizer que uma mulher não pode governar uma empresa ou um setor no trabalho por sua competência. Então, tem mulheres que são muito mais competentes do que homens, mulheres capazes, e por aí vai. Inclusive, a palavra auxiliadora, idônea, é essa a ideia, uma mulher capaz. A auxiliar não é que ela é menor que o homem, é a função que ela ocupa dentro do plano de Deus. A palavra auxiliadora ou auxiliador, às vezes ela é usada para descrever o próprio Deus. Então não é um negócio assim, porque na nossa cultura, auxiliar administrativo, né? Auxiliar de pedreiro, aí é tipo como se fosse um negócio assim, desprezível. Então, existem mulheres muito capazes e elas vão sim tomar posições de liderança na sua empresa. Então, pastor, será que ela não tem um dom? É que nós não estamos tratando de um dom espiritual que é dado a ela para gerir uma empresa, entende? Ela é competente, ela pode fazer um curso administrativo e conseguir gerir aqui e dali. Quando se trata de dom, o dom ele é dado para edificar a igreja. E aí nós vamos já ver como é que esse dom ele vai edificar a igreja, inclusive edificar a mulher, quando o homem exerce bem esse dom na vida dela. Então, é só para lembrar que uma mulher ela pode ter a habilidade de governar uma empresa, isso não quer dizer que ela tem o dom do governo. Ela tem a competência, a qualidade para isso, a habilidade. Então, a habilidade, o talento ou a vocação não é a mesma coisa que um dom, certo? E uma empresa não é a mesma coisa que uma igreja. Só para ficar claro aí, para vocês não acharem que o discurso ele é machista. Não, as mulheres sim têm a sua competência, desenvolvem seu papel, mas dentro da igreja, dentro do lar, Deus estabelecendo as funções, Ele coloca então os homens para liderar. Voltando então aos homens. Parece-nos que nem todos os homens têm esse dom, certo? Mas todos que casam devem o quê? Liderar o seu lar, concorda? Então todo homem, ele recebe essa responsabilidade de Deus de ser um representante do seu lar, governar e cuidar o seu lar. Aí aqui nós encontramos a forma maravilhosa em como Deus vai edificar o seu povo. Isso aqui é incrível. À medida que eu estou estudando os dons assim, de forma mais profunda, separada, eu fico encantado em como Deus usa esse dom para abençoar o seu povo. Então eu já estou vibrando aqui, mas eu vou explicar para vocês a minha alegria. Vamos lá. Como é que Deus faz isso, edifica o seu povo com esse dom de liderar? Os que recebem esse dom devem exercê-lo com diligência, é o que o texto diz. Para o bem do seu lar, olha só, e de outros lares, cujo homem não tem esse dom, mas poderá aprender em como liderar. Não é incrível isso? Deus dá esse dom
para alguns homens na igreja. E aí, você vai casar e você não tem esse dom, você não sabe nada sobre liderar, sobre governar, mas você vai ter agora uma esposa para cuidar e liderar, tomar decisões importantes. Você vai ter seus filhos que vão perguntar para você: pai, o que eu faço? Como é isso? A esposa vai dizer: e aí, meu amor, como é que a gente resolve isso? E aí você vai ter que dar esse passo de liderança, mas você não sabe como fazer isso. E aí Deus graciosamente dá esse dom para alguns homens. E você vai poder aprender com isso. A bênção desse dom é incrível. Por quê? Segue o meu raciocínio. Uma igreja bem liderada tem oficiais que lideram bem os seus lares e lideram a igreja. Então, imagine uma igreja cujos líderes, os pastores, não têm o dom, não exercem bem esse ministério. A bagunça que não é, e como isso gera sofrimento na vida das pessoas, das ovelhas do Senhor. Então, veja aí a bênção desse dom. Aí, o lar desses líderes são bem governados, são lares felizes e abençoados, que ensinarão o rebanho a reproduzir lares bem governados. É incrível isso aqui. Então, homens liderando bem a igreja do Senhor vão ensinar outros homens a reproduzirem lares bem liderados, que por sua vez treinarão desde cedo bons líderes e boas auxiliadoras. Você já pensou nisso? Então, um bom líder vai treinar o seu filho homem desde cedo, para ele ser um bom líder. E a sua filha para ser uma boa auxiliadora, segundo os padrões bíblicos. Essa família abençoada está treinando já desde cedo, para que novos lares reproduzam isso. E isso vai se repetindo por gerações. E aí, no futuro, eles formarão bons lares bem solidificados. Porque imagina uma criança aprendendo desde cedo sobre isso, vendo o exemplo do pai e da mãe, desde cedo. Como isso é abençoador, inclusive para a sociedade. Então, quando você olha para a sociedade, e você vê a bagunça que está, onde está o problema? Está lá na família. Lares desestruturados. Lares que inverteram os papéis. A partir dos anos 70, começaram a estudar sobre o impacto que a presença do pai tem na vida de um filho. Eles começaram a estudar isso agora, porque sempre se voltava mais para a mãe, né? Como a mãe é importante e tal, e tal, e tal, e tal. E agora eles estão estudando mais isso. Então os pesquisadores, eles têm falado muito sobre a importância dos pais, do homem, sobre o efeito grandioso que a presença ou a ausência dele vai gerar, o impacto que isso vai dar na vida dos filhos. A última coisa que desculpa aqui que eu... lembrei. Numa pesquisa eles mostraram, quando você tem a presença desse pai, ele afeta inclusive a sexualidade dos filhos. Eu fiquei assim, abismado com isso. Como, né? O filho homem, ele vai olhar para a forma como o pai lidera, um bom pai, um bom líder, e ele vai querer imitar esse pai. E claro, esse pai vai ensiná-lo. E a menina, como que isso afeta a sexualidade dela? A menina, ela vai querer casar com um príncipe como o pai. Não é interessante isso? E aí eles chegam à conclusão de que o contrário também acontece. Então, quando o pai não exerce essa liderança, o filho tende a
a ter perversões na sua formação sexual. E as meninas também. Já pensou nisso? Eu fiquei bobo com isso. Como assim? Mas quando você olha para a sociedade, e aí os pesquisadores eles fazem isso, eles pegam tantas pessoas, vão estudando essas pessoas, vendo o resultado que o comportamento de um tem e que o comportamento de outro tem. E aí chegam a essas conclusões. Então, olha só, meninos sem autoridade paterna, o que eles descobriram nos seus estudos? São pessoas que vão desafiar as autoridades. Geralmente vão ser pessoas que vão dar trabalho para professores, para a polícia, porque eles não têm noção nenhuma de autoridade. Vão dar trabalho para o pastor, não é? E as meninas, qual é o efeito disso nelas? Elas vão entrar em relacionamentos mais cedo, de forma desprotegida, em busca do amor paterno. Já pensou nisso? Claro que há exceções, tá, gente? Mas são o que as pesquisas mostram. E só para título de curiosidade, a pesquisa vai dizer que aquele líder que é mais presente, ele, na vida do filho, ele vai ter níveis de hormônios mais equilibrados e ele vive há mais 5 anos. Já pensou? Então, ser um bom líder afeta até a sua saúde. Eu acho isso incrível. E esse foi o dom que Deus deu à igreja. Como Deus abençoa a igreja. Como isso é incrível. E como Ele abençoa a própria sociedade. A própria sociedade. Vocês vão concordar comigo que é muito diferente quando uma criança ela é criada no seio de uma família organizada, onde os pais assumem a função correta, o que vai sendo construído na mente dela, e como ela vai construir um novo núcleo familiar. Como isso é abençoador para a igreja do Senhor, para a família em si, e para a sociedade. É a bênção do dom da liderança. Grande é a nossa responsabilidade, meus irmãos. Grande é a nossa responsabilidade. Hoje em dia você olha para os jovens e eles não são tão confiantes. Alguns vão dizer que eles são incompetentes emocionalmente. Então eles choram logo, eles desistem logo, eles mudam muito de plano, eles não têm resiliência. E aí os pesquisadores vão chegar à conclusão de que tudo isso foi a ausência de um pai. Que não acompanhou ele na sua queda, nos seus desafios, que não estava lá para resolver por ele quando ele não conseguia isso dá confiança a ele. Porque vocês vão concordar comigo que quando a gente vai aprender alguma coisa, não é legal quando tem alguém ali, pronto, eu fui ensinar a Ruth a andar de bicicleta. Aí eu tinha que correr, caso ela fosse cair, eu tinha que segurar. Então é muito legal para ela ter alguém fazendo isso. Você não vai ter muito mais confiança para aprender algo? Alguém ensinando a você? Aí você vai cair, a pessoa está ali para te segurar. Isso te dá confiança, não é verdade? Então eu vou me arriscar aqui porque eu sei que meu pai vai me segurar. Não é assim? Ele vai me segurar. E aí quando ela começa a ir só, não pai, deixa eu ir só agora. É incrível, uma coisa simples como andar de bicicleta. Você vai até lá e volta. E aí ela cai, ela vai ter o pai lá para dizer, eu também caí. Foi difícil para mim também, eu arranhei aqui, aí ele conta uma história e tal, mas vamos lá, tu vai conseguir, é só treinar. E aí ela vai conseguindo, e ela vai vibrando com as vitórias, junto com quem? Com o pai. E aí, tem vários exemplos que eu poderia dar aqui, mas o fato é que isso vai criando um ser humano confiante. E aí a geração dos nossos jovens hoje, eles não têm tanta confiança.
Isso são os estudos que estão dizendo. Certo? Eles não têm tanta confiança, não têm resiliência. Isso afeta até quando eles entram num relacionamento. Quando eles veem a dificuldade, como que eles vão resolver? Eles não têm confiança. Eles não aprenderam sobre isso. Então, geralmente, ele vai chorar, vai embora, vai sumir. É assim que ele vai resolver o problema. Hoje, claro que não são todos, né? Mas eu estou dizendo o efeito que a falta de um pai liderando a causa na vida dos filhos. Talvez você mais jovem, ou você até mais velho, possa estar pensando agora assim: ah, pastor, eu não tive isso. Meu lar não era estruturado, não era organizado, eu nunca nem vi como é que funciona um lar. Pois bem, Deus na sua graça dá dons à igreja de liderança, para que lares assim sejam formados, e para que você que não teve, possa ver isso na igreja do Senhor. Vocês estão vendo a importância, meus amados irmãos, crentes, que são homens, de exercer bem uma liderança no lar? O quanto nós podemos afetar a vida dos nossos jovens, deles verem. E aí, aqui eu chamo os homens para ter diligência nesse dom. Então, o que lidera, faça isso com diligência. Às vezes você vai ter uma irmã desesperada: pastor, o menino está quebrando a casa, eu não sei mais o que eu faço com esse menino, e tal, e tal, e tal. E o pai dele? Não, ele fica só lá, às vezes no celular, ou assistindo e tudo. Não, você tem que liderar. Seu filho tem que ver isso. Você exercendo o seu papel de liderança. Então, deixa eu dar um exemplo, na minha experiência como pai, e são coisas que eu faço de forma proposital, intencional, digo melhor. Então, a Ruth, semana retrasada, ela foi disciplinada. Então, já fazia um tempo que ela não era disciplinada pela mãe dela. Mas a mãe dela chega para mim e diz: filho, ela está assim comigo e tal. Aí eu vou dizendo para ela: faça isso aqui. E aí ela vai fazer. Então eu estou liderando a vida dela e dando socorro a ela, certo? Aí, então ela disciplinou a Ruth. Na semana seguinte, novamente ela teve que disciplinar a Ruth. E aí, claro, quando eu chego em casa, ela vai me contar, a Ruth vai me contar também e tal, como é que foi. E aí, é estranho, pela idade que ela tem, então eu não acho que é normal ela ser disciplinada toda semana. Tem alguma coisa errada aí. Quando ela tinha 1 ano e meio, até 2 anos, era todo dia, não tinha problema. Estava afastando a estutice do coração dela. Mas agora, eu digo: Ruth, tu já tem 7 anos, Ruth. Não é mais um bebê não, né? Então, quando eu vejo esse cenário, a Raquel chega: olha, tive que disciplinar novamente. Eu sou o líder desse lar. Minha esposa está tentando resolver uma coisa e não está dando certo. Aí o que é que eu faço? Faço vista grossa, vou para o celular, vou jogar. Não. Eu tenho que resolver isso. Então, eu chamo a Ruth para uma conversa. Eu digo: aí, o que está havendo? Aí, vou dizer exatamente como eu fiz. Eu disse: ei, tu já tem 7 anos. 2 semanas seguidas, tu nunca mais tinha sido disciplinada. Eu mesmo, fazem 5 anos aproximadamente que eu não te disciplino. Mas vai ser o seguinte daqui para frente: sua mãe não vai mais disciplinar você, ela só vai me dizer o que você fez, e eu vou disciplinar você. E aí ela chorou muito. Aí depois eu chamo ela, fiz o devocional com ela, orei com ela, conversei sobre isso, depois de muito choro e tal. E aí eu entendo que aqui eu estou tomando as rédeas do meu lado, de um problema que a minha esposa não está conseguindo resolver. Eu tiro essa tensão sobre os ombros dela. Porque imagina, ela vai e não consegue resolver, não consegue resolver, não consegue resolver. E aí isso é uma bênção para ela, porque ela sente aquela sensação de alívio para a minha esposa. A Ruth sente que tem um pai, um líder, um governo que ela deve se sujeitar bem. E claro, também eu não sou o bicho papão que só chega para
dizer, ó, agora eu vou resolver aqui. Não, eu trago ela para essa conversa amorosa, de consolo. Diz, ó, aí eu ensinei para ela, tu precisa buscar mais o Senhor, orar mais, ler mais a Bíblia, revisão devocional, para você vencer esse pecado da desobediência. E assim eu vou governando o meu lar. Eu vou sempre supervisionando o meu lar de como as coisas estão caminhando. E isso é uma bênção para a minha família. Entende? Essa proximidade, esse viver a vida comum do lar. Não ser alguém desligado, aéreo, sabe? Está longe, está... Às vezes tem pai que é todo desligado. Não, você tem um papel. Você tem que chegar em casa, saber como é que foi o dia, o que está acontecendo. É tipo assim, lembra que essa palavra é usada para alguém que pilota um navio? O seu navio está cheio de furinho e você nem sabe. Aí o seu navio está afundando, aí depois você vai dizer, ok, meu navio afundou, e quem foi o culpado? Você é o capitão do navio. Ah, mas eu não sabia. Devia saber. Não é verdade? Eu sou o responsável. Ah, está acontecendo isso aqui no meu lar, mas eu não sabia. Devia saber. Então, a ideia lá de 1 Pedro, de o homem tem que viver a vida comum do lar, está muito relacionada a isso. Você faz parte do lar. As coisas que estão acontecendo lá, você está presente, você é o pai. Presente no sentido de que você está a par disso, porque os pais saem para trabalhar e só voltam à noite. Mas eles fazem parte do dia a dia da família. E isso é uma grande, grande bênção para o lar. As irmãs vão concordar comigo, como é incrível ser governada por um homem que lidera bem o seu lar, que protege o seu lar, provê o seu lar, que você se sente segura com ele, não é? Eu lembro que minha mãe dizia assim, quando teu pai chegar ele resolve. Às vezes dava muito medo, né? Que eu era o problema. Mas mãe, vamos fazer o quê? Quando seu pai chegar ele resolve. E aí dá aquela segurança, aquela paz. Esse foi o dom que Deus deu à sua amada igreja. Incrível como Deus nos ama. Como Deus dá dons do seu Santo Espírito que vão abençoar nossas vidas. Então hoje existem muitos jovens sofrendo por causa de uma má liderança. Existem muitos adultos com traumas em sua vida por causa de uma má liderança. E o Senhor, na sua graça, deu um dom assim à igreja. Então, meus amados irmãos que têm esse dom, vamos ajudar esses jovens que talvez não tiveram o privilégio de terem um lar. Vamos exercer esse dom, tanto no nosso lar, como também na igreja. Chamar um jovem para a sua casa, para conversar, para ensinar ele. Não seria incrível isso? A sociedade, a coisa mais difícil hoje é ter um casal que ainda está casado, não é assim? Então, sabe aquela foto da família? É difícil você encontrar isso, né? Então, tem aqui você já está no terceiro casamento, que você tem filhos de outro casamento e tal, e a sociedade está assim. E aí a criança, né, ela cresceu sem ter um lar estruturado. E a igreja do Senhor deve ter lares estruturados, homens com dom de liderança, exercendo isso com diligência para abençoar o povo de Deus. Então, chama o jovem para perto aqui, os recém-casados, né? Você chama para perto, vem cá, como é que está? Como é que está a liderança? Ensina, exerce esse dom e lidera bem o seu lar também. Isso vai abençoar muito a igreja. Quando Cristo, meus amados irmãos, entra num lar, Ele estabelece a ordem em meio ao caos dos papéis invertidos. E o desenvolvimento dos dons que Ele dá à igreja ajuda a cada um de nós nesse processo. Isso é incrível.
como Deus nos abençoa com esse dom. Como isso vai repercutir por gerações. Então, desenvolva seu dom e aprenda com o dom do outro para o bem da igreja do Senhor, da família e da sociedade. E claro, para a glória de Deus. Como Deus será glorificado quando esse dom é bem exercido? Não é não? Como famílias estruturadas, filhos crescendo nesse seio, como isso vai ser uma bênção. E aí o que houve? Como que foi assim? Como que aconteceu assim? Cristo na nossa vida. Deus deu um dom à igreja. Esse dom maravilhosamente, meu pai tinha ou ele aprendeu na igreja. Isso foi uma grande bênção. Por isso que a nossa embarcação nunca afundou. Bons líderes que cuidam bem dos seus filhos e da sua esposa influenciarão gerações. Trarão glória a Deus mesmo quando não estiverem mais aqui. Porque afetarão vidas, assim como uma má liderança causa traumas, uma boa liderança causam pessoas firmes, pessoas resolvidas, destemidas, que certamente terão vidas e novos lares que glorificarão a Deus. Amém? Vamos orar por isso. Senhor, nosso Deus e nosso grande Pai, o pecado entrou no mundo e destruiu o padrão de liderança. Adão, que era o líder da primeira família, quando viu a sua mulher em apuros, covardemente a culpou, não assumindo a responsabilidade de um líder. E de lá para cá, Deus, as novas famílias infectadas ou doentes devido ao pecado, não tem uma estrutura. Mas nós te louvamos porque o Senhor enviou Jesus Cristo, que veio para destruir as obras do diabo, que veio para nos salvar da escravidão do pecado, que formou uma igreja, e nessa igreja ele deu dons, e entre esses dons ele dá o dom de presidir, de governar, que edifica igrejas e lares. E hoje é possível ter um lar estruturado para a tua glória. Pedimos que o Senhor abençoe cada irmão que tem esse dom, para que ele exerça esse dom com diligência, com sabedoria, abençoando o teu povo, ajudando outros irmãos que já são casados a exercerem seu papel. Nos ajuda a nos unir nessa tarefa, para cuidar dos nossos jovens, que talvez venham de lares que não são estruturados, que talvez nunca aprenderam nada sobre liderança, para que assim a tua igreja edifique o teu povo, abençoando famílias e a própria sociedade, para que o mundo olhe para nós, para as nossas famílias, e percebam como é uma família governada por Cristo, cujo líder desse lar pertence ao Senhor. Assim eu te oro, em nome de Jesus Cristo. Amém.